Muito bem, vamos fazer aqui algumas considerações sobre o controle de acesso, tá? Eu tenho aqui algumas tabelas, né? A ideia aqui do controle de acesso é a seguinte, ó. Eu tenho uma tabela papel, daí eu defino aqui um papel, né? Papel administrador, ele tem acesso completo para a aplicação. Papel teste não tem acesso completo para a aplicação, tá? Daí eu defino funções, né? Aqui está vazio, mas eu vou mostrar dentro do banco do T2TIRP para você entender melhor. Aqui vamos procurar a tabela função. Na tabela função eu tenho aqui, ó, o nome do formulário, que é o nome da janela, né? E tenho a ação que ele pode realizar. Na tabela empresa ele pode inserir, na janela, né? Na janela empresa ele pode inserir, na janela empresa ele pode alterar, na janela empresa ele pode excluir, tá? Isso aí está vinculado, vai ficar vinculado com o papel, né? Numa tabelinha chamada papel função. Deixa eu procurar ela aqui. Papel função. Então ele tem aqui, ó, o ID do papel, o ID da função e se o campo está habilitado ou não, tá? No caso, se esse papel função está habilitado ou não, né? Se você vier aqui em função, essa função aqui, olha, deixa eu pegar um número aqui, a 6582, 6583, 6584, que é inserir, alterar e excluir empresa, tá? 6582, 83, 84. Vamos em papel função. Meia 6582, 6583, 6584. O papel de 2, né, o papel cujo ID é 2, ele pode inserir, mas não pode alterar e nem excluir. É isso, ó. 6582, 83 e 84. Deixa eu copiar isso aqui. Pronto, deixei ele aí. Tá? Agora vamos voltar lá em função. Função 6582 o que é? É o botão inserir da empresa. O usuário, cujo papel é 2, ele pode inserir uma empresa? Pode. Então esse botão lá na janelinha de inserir empresa, o botão inserir vai ficar habilitado. Ele pode alterar uma empresa? Não. Então o botão para esse usuário aqui 2, que ele tem um papel 2, vai ficar desabilitado, tá? Ele pode excluir uma empresa? Também não. Qual é o papel 2 aqui no banco de dados T2T e IRP? O papel 2 é o financeiro. Então esse cara, qualquer usuário que estiver vinculado ao papel financeiro, que não tem acesso completo, ele pode inserir a empresa, mas não pode alterar e nem pode excluir, tá? Daí lá em usuário, cadê a tabela usuário? Aqui. Esse primeiro usuário aqui, ó, o papel dele é 1. Então o cara que loga com 1, ele é o administrador, né? Ele tem acesso completo. Já esse cara aqui, ó, que loga com 22, ele está vinculado ao papel 2. Ele não pode alterar nem excluir a empresa. E nem o cara que loga com 33, tá? Ele também está vinculado ao papel 2. Ele também não pode alterar e nem excluir a empresa, ok? Mas eu sei que você está se perguntando para que é que serve uns campinhos que você viu ali na tabela função. Função. Aqui, ó.
Não, não é na tabela função, não, é na tabela papel função. Aqui. Muito bem, eu estou usando esse habilitado, né? Mas para que é que tem aqui, ó? Pode consultar, pode inserir, pode alterar, pode excluir. Esses campos aqui são usados pelo sistema do Java, tá? Exclusivamente pelo sistema do Java, ok? Qual é a vantagem de usar esse esquema aqui? É mais simples, aparentemente, né? Já está aqui bem claro. Pode consultar, pode inserir, pode alterar, pode excluir. Eu não preciso criar uma view, né? Eu já pego esses dados aí, já sei qual é a função, tá? E já uso aqui diretamente. No entanto, utilizando os campos dessa maneira aqui, eu fico limitado, né? Se eu quiser, por exemplo, habilitar ou desabilitar, vamos dizer um text box, com base no controle de acesso, ou mesmo um outro botão lá, que nem é constar, nem inserir, nem alterar, nem excluir, é o botão deferir. Eu não posso fazer com esse esquema aqui, tá? Já com esse aqui eu posso, né? Com esse esquema aqui de habilitar determinada função, uma função que eu criei lá, eu posso inserir outras funções aqui, tá? Já nesse esqueminha aqui, ó, não dá. É algo para a gente conversar também lá no ambiente de infraestrutura, tá? Utilizamos esses campinhos aqui ou utilizamos esse esquema que eu acabei de explicar, né? Para facilitar a nossa vida, então, é feita uma view, que é a view controle acesso, aqui, ó. O que é que essa view ela traz para a gente? Ela já traz o ID do papel, já traz o ID da função, já traz se essa função está habilitada ou não, o nome o nome da ação, né? Que seria o nome do botão aí, botão inserir, botão alterar, botão excluir ou qualquer outra ação, né? Que o usuário queira definir, o administrador do sistema lá. E aqui o nome do formulário onde se encontra essa ação. Tá? Essa view ela já traz tudo isso. Quando nós entramos então na nossa aplicação, aqui na nossa view model base, o que acontece? Eu tenho aqui um método acesso, onde eu passo o papel e passo o formulário. Com o papel e o formulário, o que é que vai acontecer? Vamos dizer que seja o papel 2 e o formulário empresa. Ele vai retornar para mim esses três registros aqui, ó. Tá? Daí eu vou fazer um laço lá, vou buscar os meus botões inserir, botão alterar, botão excluir na empresa, ou seja lá quais forem outras ações que estão definidas, e vou habilitar ou não essas ações, né? Aqui, ó, habilitado, sim ou não. Legal? Perfeito. Eu não implementei ainda isso aqui nesse projetinho, tá? Mas eu vou mostrar como é que foi implementado no projeto anterior e a partir daí nós discutimos como é que nós vamos fazer durante o segundo ciclo. No projeto anterior foi implementado da seguinte maneira. Isso foi implementado numa janela lá, tá? Que foi no escrita fiscal. Aqui na janela tipo nota fiscal principal. Quando ele entra aqui, ó, já no construtor, ele chama, ele pergunta, ele verifica se o usuário não é o administrador, tá? Se não for, ele chama o método definir acessos. É um método local aqui na janela. E o que é que faz o método definir acessos? Ele já coloca os três botões para false, o enable desses botões, né? Daí ele chama o método acesso lá da viewModel, passando o papel e o nome da janela. E aí ele faz uma verificação aqui, ó. Se o nome da função for o botão inserir e tiver habilitado, habilite o botão incluir. Se o nome da função for o botão alterar e tiver habilitado, habilite o botão incluir também, tá até errado isso aqui, ó. Era para habilitar o botão consultar e finalmente habilitar o botão excluir, tá? Essa lógica aí que foi feita ficou como um exercício lá no 1.0 também, que foi mostrado, né, nessa questão do controle de acesso. Como é que a gente faz no 2.0? Deixar na janela isso aí, não muito bom, né? Como é que a gente coloca isso daí na view model base? Será que nós vamos ter que trabalhar com reflection? Como é que a gente faz para que o administrador do sistema lá possa definir funções além dessas básicas aí, do botão inserir, do botão alterar e do botão excluir, né?
Vamos executar aqui esse escrita fiscal e vamos entrar nessa janelinha do tipo nota fiscal, né? E vamos ver se os botões vão ficar habilitados ou desabilitados. Tipo nota fiscal. Como eu entrei com o usuário administrador, os botões estão todos habilitados, né? Agora eu vou entrar com o usuário 22, que é o usuário do papel financeiro, tá? Tipo nota fiscal, aí ó, os botões todos desabilitados, né? Porque esse usuário ele não tem acesso para excluir, incluir ou consultar informações aqui nesse tipo nota fiscal, né? No 1.0 o botão consultar na verdade é um botão para alterar, né? Ele servia evidentemente para consultar os dados, né? E aí então o usuário ele poderia alterar e salvar as informações. No nosso novo esquema aqui nós chamamos esse botão de alterar mesmo, tá? Entrou aqui, cargo, o botão é alterar mesmo, ok? Ele já está consultando, né, aqui na grid, tá? Quer alterar, vai lá, altera, salva, né? Se ele quiser consultar só os dados, pode ir alterar também, daí ele cancela aqui, ok? É necessário ter um botão a mais, consultar, para que o usuário ele só consulte os dados e disponibilize apenas o botão cancelar para ele. Alguns sistemas disponibilizam isso daí. Vamos disponibilizar no nosso também. É algo também para nós discutirmos lá no EAD. Enfim, essa parte de infraestrutura deve ser bem discutida, né? Devemos levar um tempinho discutindo isso daí para aí então nós começarmos a implementar os demais módulos, né? Para não ter problemas aí de mudanças na infraestrutura no decorrer do curso, tá? Perfeito. Então veja aqui ó. Controle de acesso ao usuário eu nem implementei, né? O usuário seria o cadastro do usuário com a senha, o login dele, e o controle de acesso seria a definição desses acessos, né? Então isso aqui a gente vai fazer em conjunto, né? Foi feito também para o 1.0 no módulo administrativo, mas nós vamos construir em conjunto isso daqui vamos pelo menos discutir, né, como deve ser feito, tá? Lá no ambiente de suporte a esse módulo de infraestrutura.